Glória a Deus. Irmãos, se eu gaguejar aqui, se eu tremer aqui, vocês não reparem, tá? Mas confesso para vocês que estou aqui temerosa, com tremor e temor diante da palavra do Senhor. Mas eu sou grata a Deus porque não é sobre mim, é sobre Jesus. Não é sobre o que eu faço, mas sim sobre o que Ele faz através das nossas vidas, amém? Quero agradecer a confiança dos nossos pastores que confiam na gente, neste trabalho de missões, a vida do meu líder Sutil, que o Senhor continue te abençoando, amém? E claro, né, não podia deixar de agradecer a vida do meu esposo, meu intercessor, meu amigo, e que está comigo nos momentos bons, nos difíceis, suportando o fardo pesado, porque ele sabe, né, que eu sou um fardo pesado. Mas eu amo e sou grata a Deus pela vida dele, amém? Abra as vossas Bíblias, 2 Coríntios 11. Eu ainda falei para ele, vai devagar na palavra inicial, por favor, né? Mas não adiantou muito, não. Vamos ver aqui, deixa eu até sem palavras, mas vamos fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Você que tem a sua Bíblia, abra aí, livro de 2 Coríntios 11, versículo 23. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Deus abençoe. A palavra vai nos dizer assim: eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo, eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, e em prisões mais frequentes, e em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com vara. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas. E em viagens, muitas vezes em perigos de águas, e em perigo de ladrões, e em perigos das minhas próprias nação, e em perigo dos pagãos, e em perigos na cidade, e em perigo no deserto, e em perigos no mar, e em perigo entre falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente é o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem está ofendido e eu não me inflamo? Se for necessário gloriar-me-ei nas coisas que dizem a respeito à minha fraqueza. Que você se assente dando glória ao Senhor Jesus. Aleluia. O tema do nosso culto de missões esse mês é as dores de um missionário. E aqui foi dito sobre as dores em que Paulo passou, as aflições em que Paulo passou. E a Bíblia vai dizer, né, que Paulo está declarando todas as dores que ele passou no seu ministério e no seu trabalho. Mas a verdade é que Paulo sempre vai dizer que é pela graça, e não é dele, é a graça que vem de Deus. Porque foi a graça quem fez Paulo suportar o processo. Foi a graça de Deus que abraçou Paulo para que ele suportasse todas as afrontas. E é através da graça que nós também iremos vencer todas as dores, todas as afrontas, todas as acusações. E então Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 10, ele vai dizer isso. E ele vai deixar bem claro que foi pela graça, que tudo que ele fez foi pela graça que fez ele se tornar um homem feliz. Porque no outrora, Saulo, um homem desejado, porque eu fui ler hoje e entender que quando Jesus fala Saulo, Saulo, ele está dizendo, ei Saulo, tu é desejado, desejado. Paulo significa desejado, então Jesus estava dizendo para Saulo, ei Saulo, ou seja, Paulo, tu és desejado meu para fazer uma grande obra. E foi a palavra que o meu marido leu aqui hoje, que o Senhor depositou coisas grandes, e é em vasos de barro, não é em vasos de ouro, não é em vasos de valores extensos, não, é em vasos de barro, sabe por quê? O barro, ele pode ser quebrado e moldado quantas vezes for necessário,
porque foi assim com Jeremias, quando ele desce a casa do oleiro, Jesus ministra para o coração de Jeremias, dizendo: aí Jeremias, está vendo este vaso? Por acaso não posso eu fazê-lo como faz este oleiro? É Jesus dizendo: ei Jeremias, eu sou o oleiro e tu é o vaso, eu moldo e faço da maneira que eu quiser. Então nós entendemos que Paulo, ele está dizendo para aquele povo, porque ele está dizendo, a igreja de Corinto vivia um conflito, vivia uma guerra em dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Mas peraí, Paulo está dizendo: ei, quem é Paulo? Quem é Paulo? Se é só Deus quem dá o crescimento. Do que adianta olhar e firmarmos no homem se quem dá o crescimento é Jesus? Do que adianta nós olharmos e dizermos para o homem que nós temos a confiança no homem, mas se Jesus está falando, e é Davi que diz ainda, né? Que muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós precisamos fazer menção na confiança em Deus, porque o homem falha, o homem nos abandona, o homem nos frustra, o homem no meio da caminhada nos abandona, porque Paulo sofreu várias dores de abandono, várias dores de frustração. No momento que ele mais precisou, ninguém se levantou em defesa dele, mas ele vai dizer: a minha confiança está em Deus, porque Ele me fortalece todos os dias. Então nós podemos entender que Paulo passou por muitas afrontas, muitos conflitos. Paulo sofreu muitas prisões, naufrágio, apedrejamento. E eu estava lendo o pastor Felipe hoje, quando Paulo foi apedrejado, ele se fingiu de morto, levaram ele para fora da cidade, mas quando ele se levanta, sabe o que ele faz? Ele volta para dentro da cidade que apedrejou ele, ministra a palavra e ganha almas para Jesus. Sabe o que Jesus ministrou no meu coração? Missionário é isso. Muitas das vezes você vai entrar num ambiente onde vão te acusar, onde vão te maltratar, onde vão te pedrejar, mas você tem que ter maturidade de entender: peraí, eu tenho algo que eles não têm. Paulo está dizendo: ei, vocês me apedrejam, mas eu tenho algo que vocês não têm. Sabe o que é? É a graça. É a graça daquele que me levanta todos os dias para caminhar. É a graça, é a presença daquele que me fortalece diante da tribulação. Aleluia. E eu fico admirado, sabe por quê? Porque muitas das vezes, pastor, nós ouvimos uma palavra e nós dizemos: nunca mais eu volto aqui. Nós ouvimos uma palavra que nos confronta e nós dizemos: não vou lá nunca mais. Me magoaram, estou frustrada. Ei, peraí. E o que Jesus fez por você? E o que Jesus fez por nós? No meio de uma cruz, Ele estava lá, entre dois ladrões, não tinha culpa nenhuma, mas padeceu por mim, por você, mostrando: ei, ser missionário muitas das vezes vai ser você esquecer a sua dor para carregar a dor de alguém. Missionário muitas das vezes vai ser você engolir o ego seu e dizer: peraí, eu preciso estender a mão, mas eu preciso de uma mão estendida. Mas Jesus está dizendo: enquanto você faz pelo próximo, eu curo você. Enquanto você estende a mão para alguém que está caído, é eu quem te carrego no colo. É você entender a clareza do que Jesus está ministrando aqui. E eu falo para vocês, viver as dores de um missionário, ninguém quer. Porque muitos acham que missionário é só estar no banner. Muitos acham que missionário é vestir a melhor roupinha e falar de Jesus. Mas esquece que muitas das vezes missionário vai ter que tirar a sua roupa para dar para quem está nu. Missionário muitas das vezes vai tirar o seu alimento para dar para alguém que tem mais necessidade. Sabe o que vai acontecer muitas das vezes com o missionário? Não vai ter lugar onde dormir. E por que não lembrar de Jesus falando, né? Eu queria, sabe o quê? Um lugar para dormir e vocês não me deram um lugar para dormir. Eu queria um lugar para comer e vocês não me deram um lugar para comer. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo: nós não temos mais a sensibilidade de sentir a dor do próximo. Porque é muito mais fácil nós apontarmos e julgarmos. Mas Paulo vai nos trazer uma clareza, porque a igreja de Corinto está dizendo: ei Paulo, dá-nos carta de apresentação de quem é você. Eles tinham esquecido de quem tinha levantado a igreja de Corinto, tinha sido Paulo. Quem tinha fundado as igrejas que existiam na cidade de Corinto era Paulo. E agora eles estavam pedindo referência para quem fundou a igreja. E
carta de recomendação, sabe por quê? Porque a minha vida, a tua vida, é a carta escrita aí, não é por mão de homem não, é a carta escrita por sangue que verteu na cruz. Era Paulo dizendo, ei, eu não preciso me apresentar, porque sabe em nome de quem que eu vou? É em nome daquele que um dia eu estava perdido e ele disse, ei, Saulo, tu é desejado meu, vem Paulo. Tu é desejado meu, vem Paulo, há uma nação para você. E Paulo vai nos trazer a clareza que enquanto eles estão pedindo, e enquanto eles estão dizendo que eles são ministros, que eles são hebreus, que eles são judeus, Paulo também vai dizer na palavra aqui, ó, eu sou mais hebreu como vocês. Eu sou também trabalhador como vocês. E ele ainda vai dizer, e muito mais. Sabe por quê? Porque o que Paulo suportou dentro de uma prisão, eles não suportariam. O que Paulo está fazendo dentro de uma prisão, eles não suportariam. E aí eu fui estudar, irmãos, e eu entendi. Nas 6 cartas que Paulo escreve, ele está onde? Dentro de uma prisão. E dentro de uma prisão, ele está dizendo, ei, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Dentro de uma prisão, ele está dizendo, ei, não se gloriem em vocês, não. Se gloriem naquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Paulo dizendo para mim e para você, é tempo de nós despertarmos o que há dentro de nós. A sensibilidade. Porque, infelizmente, igreja, nós perdemos essa sensibilidade de sentir a dor do próximo. Nós perdemos essa sensibilidade de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Nós perdemos e tempo demais para fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Você, é como eu já falei em outros cultos de missões, tem gente que está esperando a unção descer na cabeça, o óleo descer e dizer, sou missionário. E enquanto Jesus está dizendo, eu já te dei uma ordenança. Ide, fazei discípulos. Paulo foi encontrado no meio do caminho. E desde aquele encontro ele nunca mais foi o mesmo. Desde aquele encontro ele conseguiu sobreviver no meio das perdas, no meio das frustrações, no meio de toda acusação. Porque a igreja de Corinto estava acusando Paulo de ser um falso mestre, de ser um falso profeta. E é por isso que ele começa a declarar todas as suas dores, tudo que ele passou para suportar isso. E o que me chamou mais a atenção é que Paulo vai dizer, em exaustão e dor, e em vigília, muitas vezes em fome e sede e em jejum, muitas vezes no frio e na nudez. E além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente é o cuidado com todas as igrejas. Você entende que Paulo não tem uma igreja, ele tem várias igrejas. E se nós vamos ver as notícias, quantos pastores cometem suicídio? Cresceu o número de pastores que se suicidam, porque eles não têm um apoio de um obreiro que ore. Eles não têm o apoio de alguém que estende a mão para caminhar junto. Porque a gente olha para os pastores e acham que eles são super-heróis, que as mulheres são as mulheres maravilha. Mas na verdade, somos ser humano. Nossos pastores são um ser humano que nem eu e você. Necessita de cuidado assim como eu e você. E quantas das vezes nós olhamos e vimos pastores sofrendo, mas nós não conseguimos estender a mão. Porque a gente acha que eles são melhores que nós. Mas eu acredito e creio que hoje vai se levantar uma geração que vai sentir a dor do próximo. Porque não adianta nós orarmos por um avivamento no Brasil, se não houver um avivamento dentro de mim e de você. Se não houver uma sensibilidade dentro de mim e de você. Nós viremos aqui orarmos, chorarmos, sapatear, pular, gritar. Mas se o avivamento não vier de dentro para fora nos transformando, tudo vai ser um movimento, tudo vai ser um momento. É tempo de nós olharmos a dor do próximo e nos posicionar. Porque Paulo olhou a dor do próximo. E quando ele mais precisou, ele vai dizer na sua carta de Timóteo, ei Timóteo, eu me sinto abandonado. Porque Demas, que era para estar comigo, me abandonou.
Demas, que era para estar me acompanhando, ele me abandonou. Sabe por quê? Porque ele amou mais o mundo. Está lá em 2 Timóteo 4, 10. Demas abandonou Paulo, porque ele amou mais as coisas do mundo do que a presença. E não é diferente de nós. Muitas das vezes nós deixamos de fazer uma obra missionária para passar um tempo dentro de casa, numa televisão. E é triste olhar a situação do Brasil, porque nós falamos que nós queremos ganhar a nação para Jesus, mas nós não conseguimos ganhar o nosso Pai para Jesus. É triste olhar para nós e olhar assim e falar, eu quero ganhar Campo Grande para Jesus. Mas e tua casa? Tu já ganhou para Jesus? Começa lá no pequenininho, de dentro da tua casa. Começa no íntimo, lá dentro da tua casa. Que quando você ganhar a tua casa inteira, automaticamente você já ganhou o Campo Grande inteiro. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nós mesmos. Então esse culto, irmãos, é para trazer um despertamento. É para trazer uma sensibilidade de volta. É para trazer a essência da presença de volta. Porque nós não precisamos de chamado de missionário, não. Nós já temos uma ordenança. Ide fazer discípulos. Como nós iremos nos apresentar ao Senhor no grande dia? Com as mãos vazias? Como nós iremos mostrar as nossas mãos para Jesus naquele dia? Se Jesus vai olhar para você e vai falar, lembra aquele dia que eu te coloquei alguém no teu caminho, tão angustiado, e você começou a falar dos teus problemas, e aquela pessoa só queria ouvir de você, Jesus te ama, e você falou tantas coisas, mas não falou de Jesus? Lembra aquele dia que você teve a oportunidade de orar por alguém enfermo, e você se calou e voltou para casa? E aquela pessoa desceu porque você não orou? Você vai lembrar. Sabe por que você vai lembrar? Porque Jesus vai trazer à tua memória quantas vezes Ele te colocou em situações que era para você orar, interceder e você saiu de cena. Porque você muitas das vezes é como eu, se sente incapaz, se sente como que não pode fazer nada. Mas eu acredito que hoje vai se levantar homens e mulheres com espírito de ousadia. Porque foi o espírito que o Senhor nos deu, de ousadia. Não foi de medo, foi de ousadia. De entrar em lugares e ter ousadia para dizer, Deus está curando aqui. É o lugar onde o câncer terminal foi decretado, a morte chegou. E você vai entrar e dizer, Deus está curando. E através da tua palavra, da tua autoridade, Deus vai curar o câncer. Mas é porque eu e você precisamos usar aquilo que Deus já nos entregou. Se eu e você somos barro, vasos de barro, e Ele depositou algo grande dentro de você, comece a pôr para fora. Comece a exercer aquilo que o Senhor já colocou em tuas mãos. Porque eu vou te dizer, no meio da caminhada, como Paulo, também vão te abandonar. No meio da caminhada, assim como Paulo, ninguém vai se levantar em defesa de você. No meio da caminhada, assim como Paulo, vão olhar para você e dizer, não te conheço. No meio da caminhada, vão olhar para você e dizer, quem você pensa que é? Mas posso te dizer uma coisa? O Senhor vai estar te olhando e dizendo, ei, eu espero algo de você. Jesus vai parar e vai dizer, estou esperando algo que eu depositei em você. Comece a usar. Comece a exercer aquilo que eu entreguei em tuas mãos. É tempo de nós vivermos um despertamento, igreja. É tempo de nós voltarmos a ter a sensibilidade de volta. Aqui é uma igreja que eu sempre falo, aqui é ministrado um caráter de Cristo que não tenha do que se envergonhar. É um caráter de Cristo que vai olhar para as pessoas e dizer, não, eu sirvo verdadeiramente hoje Jesus. Então é tempo de nós exercermos esse caráter de Cristo. De olhar para o cenário impossível e dizer, peraí, para Jesus é possível.
É eu e você olhar para alguém desenganado e dizer: peraí, eu sirvo um Deus que cura. Eu sirvo um Deus que fez maravilhas. Sabe por que nós não vemos mais milagres hoje? Porque eu e você não usamos mais a fé. Sabe por que nós não vemos cego enxergar, coxo andar? Porque eu e você não usamos mais aquilo que o Senhor nos deu, a autoridade. Nós não passamos 1/3 do que Paulo passou. E nós nem suportaríamos 1/3 do que ele passou. Porque eu digo, hoje, se a gente se sente abandonado, a primeira coisa que a gente faz é abandonar Jesus. Porque a gente olha e fala assim: nossa, o meu melhor amigo me abandonou. E você esquece que o seu melhor amigo é Jesus. E ele não te abandona. É você quem esquece de voltar no secreto. É você que deixou Jesus lá no canto e falou: eu vou tomar as rédeas agora, Jesus. É por isso que nós não vemos nada acontecer. E é Paulo trazendo hoje um despertamento para a minha vida e para você. Até quando nós iremos olhar e falar: mas o amigo não vai, peraí. Mas quem falou que você precisa do amigo para ir com você? Você precisa só de Jesus. Jesus é o suficiente. Paulo vai dizer: Jesus é o suficiente. Você não precisa de carta de apresentação, Jesus é o suficiente. Você não precisa do melhor amigo, Jesus é o suficiente. Você não precisa que a porta se feche para você entender que Jesus é o suficiente. Você não precisa entender que a enfermidade chegou para você entender Jesus é o suficiente. Você não precisa vir a unção sobre a tua cabeça, porque você vai entender que Jesus é o suficiente. A gente estuda, lê e a gente entende que tudo que a gente estuda, que tudo que a gente lê, que tudo que a gente guarda, na verdade Jesus vai falar assim: e o que eu já fiz por você? Qual é o teu testemunho de vida? A gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre Paulo, porque a vida de Paulo é uma longa história. Mas por que não falar de uma história real, de uma história vivida? Porque vocês olham, eu nem queria, e Jesus sabe que eu não gosto muito de contar o meu testemunho, mas a minha vida inteira, desde os meus 10 anos que eu comecei a ir para a igreja, com 15 anos eu orava e falava: Senhor, eu quero ser missionária, eu quero pregar a tua palavra, eu quero entrar nos lugares mais improváveis, porque eu quero alcançar essas pessoas que não têm o acesso tão fácil como eu tenho. Com 15 anos, minha mãe me limitava às vezes de ir para a igreja, mas eu orava, e eu digo para vocês, a primeira casa que eu ganhei foi a casa da minha mãe. Eu ganhei a casa da minha mãe. E é triste ver que, do mesmo jeito que eu ganhei, eu também perdi. Porque eu olhei para o homem, me frustrei, me paralisei, e eu falei: não vou mais para a igreja. Com 15 anos, quando eu orava para ser missionária, um belo dia uma missionária chegou em mim e falou assim: você irá chegar em grandes lugares, mas para isso você vai adquirir primeiro uma bagagem. Como diz o Sutil, maldita bagagem. E eu adquiri uma bagagem, uma experiência muito dolorosa. Com 17 eu engravidei. E a igreja que era meu apoio, me deu tchau. A igreja que era meu apoio falou: aqui você não serve mais. Na época, líder de jovem, na época, tesoureira da igreja, secretária da igreja, um fardo pesado. E eu olhava para os meus jovens, todos se afastaram, indo para ir para o mundo, porque não tinha mais uma liderança que amava. E eu olhava aqueles jovens indo e eu lá sentada, porque o pastor falava: você não precisa vir mais para o culto. Mas eu falei: não, eu preciso de Jesus, mesmo estando na situação que eu estou. E eu ficava dentro da igreja e os jovens olhavam para mim e falavam assim: Cíntia, você não vai voltar? Eu falei: vou, eu vou casar, eu vou voltar.
Mas eu fiquei tão frustrada. Quando eu ganhei o meu filho, o médico desenganou o meu filho. Hoje está aí, com 21 anos. O médico olhou para mim e disse assim, mãe, só um milagre. Só que ele esqueceu, eu vivia de milagres. E eu falava assim, tá bom, vai ser um milagre mesmo. E o médico falou 1 hora de vida para o teu filho. E eu falei, e nessa 1 hora eu falei, Jesus, o Senhor falou que ele seria o meu testemunho. O Senhor falou que ele seria o meu milagre. Então devolve a vida para o meu milagre. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, desenganaram o João, e agora o que eu vou fazer? Eu não vou mais viver se ele for. E a minha mãe, orando do celular, falou assim, não filha, Jesus não fez uma promessa, vai se cumprir. E eu falei, amém, desliguei o telefone. Os médicos, depois de 1 hora, veio e falaram assim, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas ele começou a pôr para fora aquela água que ele tinha dentro dele do nada. E eu olhei para ele e falei assim, não é do nada não, é porque eu sirvo um Deus de milagre. E o meu milagre hoje tá aí, ó, vai fazer 21 anos. E pela graça e misericórdia do Senhor, quando eu vivenciei tudo isso, eu me frustrei, porque eu me casei e eu pensei que eu iria voltar. E o pastor não aceitou de volta, mesmo eu casada. E aí eu vivei uma frustração no meu casamento. Sabe quando você fala assim, eu preciso fazer para trabalhar para Jesus? E ao mesmo tempo é Jesus dizendo, peraí filho, eu ainda estou te amadurecendo, estou te moldando para algo maior. E eu não entendia. E eu fiquei frustrada e eu saí da igreja. E eu fiquei 3 anos afastada. Nesses 3 anos, eu passei um processo difícil na minha casa com os meus pais. Mesmo casada, eu vivi um casamento conturbado, violento, era falta de respeito, falta de amor. E eu olhava a situação e falava, Jesus, até quando? E eu não estava mais na igreja. Mas eu sempre tive aquilo de manter minha integridade, meu dízimo, minha oferta. Eu sempre entregava porque eu tinha isso em mim. Desde os meus 10 anos eu vivia assim. Então eu cheguei e falei assim, Jesus, eu não aceito mais viver um casamento desse jeito. E aí eu voltei para a igreja. Quando eu voltei, meu irmão foi comigo, a gente começou a trabalhar. E aí quando a minha família foi toda para a igreja, eu lembro que eu ouvi uma palavra que diz assim, o seu irmão é um drogado. E isso afetou o meu irmão. E meu irmão não consegue se levantar até hoje. E quando isso aconteceu, afetou a casa inteira. E quando afetou a estrutura, que era eu, todo mundo saiu. Ninguém... E hoje eu olho a situação e eu falo, Jesus, eu não vou orar mais pela minha casa. Eu não vou orar mais pela minha família. Porque a situação que eles estão é difícil. Eles não voltam, eles não querem acreditar na tua palavra. E Jesus sempre falando para mim, faz para mim que eu faço para você. Faz para mim que eu faço para você. E quando Jesus levou o meu irmão, eu estava aqui no Ministério Judá e eu conversei com a pastora Tati e eu falei que o Senhor iria recolher o meu irmão. Mas antes do Senhor recolher o meu irmão, eu fui lá e falei assim, irmão, volta para Jesus hoje. Faz uma aliança de volta, porque ele estava afastado. E ele falou assim, eu quero voltar para Jesus. E naquele momento que eu orei por ele e eu saí daquele corredor, Jesus falou, eu vou levar para casa de volta. E eu chorei muito, porque eu falei, Senhor, eu quero que ele volte para a igreja. Eu quero ver ele caminhando. E Jesus falou, ele não vai suportar ficar aqui, então eu vou levar. Então quando Jesus levou ele, minha família inteira não entendeu. E os pastores estavam lá no enterro do meu irmão, o pastor Felipe, o pastor Tiago. E eles viram que verdadeiramente Deus cumpriu uma promessa ali. E minha família inteira estava ali. E nós saímos dali e fomos para a casa da minha mãe. E não era um motivo de tristeza. Era um motivo de alegria, porque alguém voltou para casa. Então eu digo para você, igreja, vai valer a pena. Cada perda vai valer a pena. Cada palavra que magoaram o teu sentimento vai valer a pena. Cada pessoa que não acreditou no seu ministério
vai valer a pena você viver uma vida de renúncia por causa de Cristo. Vai valer a pena você deixar de estar em rodas de conformismo para estar na presença do Senhor. Ei, jovem, vai valer a pena você abrir mão de amizades que te levam para o caminho errado. Ei, jovem, vai valer a pena você entregar sua juventude ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor cuidará da tua casa, o Senhor cuidará do teu casamento, o Senhor cuidará da tua família, o Senhor cuidará da tua finança, o Senhor irá prover até aquilo que você não pediu. Porque eu digo para vocês, hoje eu vivo um cumprimento de promessa. Hoje eu vivo uma oração minha atendida. Porque eu sempre falava para o Senhor que eu não queria mais casar. Eu falava, Senhor, eu não quero mais casar. Eu vivia uma frustração, não quero mais. E quando eu conheci o Juliano, e eu falava direto que eu não queria casar. Mas eu falo para vocês, ora de verdade, sabe? Faça uma oração certa. Porque eu falei, Senhor, se for para casar, eu quero um homem que tenha paciência. Porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu não suporto. O Senhor sabe que eu sou brava. Então que o Senhor me dê um homem com paciência. Que saiba como chegar e conversar. E vou falar para vocês, eu orei, mas ele não, viu? Ele não orou não. Porque tanto que eu orei, esse homem tem uma paciência. Que olha, os pastores sabem que a gente já conversou com os pastores, a gente sabe que a gente passou uns momentos difíceis. Mas posso falar pra vocês? Eu tô no caminho certo. Porque eu orei certo, tá? Viu, jovens, meninas solteiras? Orem e especifique o homem que vocês querem. Eu não pedi careca, eu não pedi, não pedi, tá? Não pedi. Mas ele falou que ele ficou careca depois que ele me conheceu, mas tudo bem, né? Depois que ele me conheceu, ficou careca, mas eu não pedi um homem careca. Mas Deus nos dá, Deus, ele sabe o que nos dá, né? Na medida certa. Então, vocês param de rir do meu careca aí, tá? Pode parar. É só para descontrair, gente. Mas, verdade, oração atendida, oração sincera, o Senhor responde. A minha oração foi sincera. Porque eu falava para Deus, Senhor, eu não quero casar, mas se for da tua vontade, que ele tenha paciência. Foi a única coisa que eu pedi para o Senhor. Eu não pedi boniteza, eu não pedi casa, eu não pedi carro, eu não pedi palácio, não pedi nada. Eu falei, Senhor, só dê paciência para ele suportar. E ele sabe que o processo é longo, porque a vitória é grande. Então a gente está começando todos os dias do zero. E é tão bom começar todos os dias do zero. Então eu digo para vocês, hoje, comece um novo ministério na tua vida. Comece hoje uma nova sensibilidade para a tua vida. Porque eu com 15 anos, eu tinha sensibilidade de parar alguém e orar pela pessoa porque ela estava sofrendo. Com 15 anos, eu andava na rua e o Espírito Santo falava assim, ora por ela porque ela está com sentimento de suicídio. E eu ia orar, a pessoa chorava porque ela queria se matar de verdade. Com 15 anos eu tinha essa sensibilidade. E hoje eu peço para Deus, devolve para mim essa sensibilidade. Porque eu sei que não foi o Senhor quem tirou de mim, foi eu quem deixei de lado. Foi eu que deixei de ouvir a voz do Senhor para interceder por alguém. Foi eu que deixei a sensibilidade embora. Então, Pai, devolve de volta essa sensibilidade. Então, nessa noite, a noite das dores de um missionário, eu quero te convidar a orar, a ficar de pé. E nessa noite, eu não sei o que você perdeu no meio da caminhada. Eu não sei se no meio da caminhada você perdeu um amigo. Se no meio da caminhada alguém que você tanto amava te abandonou. Eu não sei se no meio dessa caminhada você se distanciou da presença. Eu não sei se no meio dessa caminhada você está se sentindo incapaz. Mas nessa noite, eu quero te convidar a vir aqui na frente hoje. E você vai pedir para o Senhor de volta a sensibilidade que você perdeu. Você nessa noite vai vir aqui na frente pedindo, Senhor, eu quero de volta aquilo que um dia foi meu, porque o Senhor depositou no meu vaso de barro. E eu por um tempo me afastei e deixei de lado a presença, a essência. Você vai vir aqui na frente hoje dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero de volta o
alguém. Senhor, eu quero de volta a tua essência, Pai. Senhor, eu quero de volta aquilo que um dia foi perdido. E eu não sei, mas você sabe o que você perdeu no meio da caminhada. Eu não sei, mas você sabe o que se esfriou aí dentro. Eu não sei, mas você sabe que a intenção de orar diminuiu. A vontade de jejuar acabou. A vontade de interceder por alguém acabou. Eu não sei como você se sente aqui, mas acabou algo aí dentro de você. Um sentimento de incapacidade e frustração tomou conta de você, a qual você diz que não é digno nem mais de receber uma oração. Mas o Espírito Santo nessa noite ministra no meu coração e dizer para você: eu quero te devolver de volta hoje tudo aquilo que você perdeu. Eu quero te devolver hoje a presença que um dia você perdeu. Eu quero te devolver hoje a alegria que um dia você teve e hoje não tem mais. E é a alegria de estar na casa, é a alegria de estar na presença. É com você que o Espírito Santo está falando nessa noite. Filho, filha, eu quero te devolver de volta a essência, eu quero te devolver de volta ao teu lugar de intimidade. É só você que ouviu a palavra e entende que é para você hoje. O chamado é hoje. Esqueça a sua dor e comece a viver o extraordinário de Deus hoje. Esqueça os teus problemas hoje e comece a viver na totalidade a promessa que o Senhor te fez. Esse é o convite para você nessa noite. Só você que precisa de volta aquilo que foi seu um dia. Vem aqui na frente.